Fala galera, continuando aqui a nossa brincadeira na parte de topônimos ainda. Você viu que existe uma base aqui. Se vou A e volto dá, acento lá no A. Se vou A e volto D, acento para Q. Vou até colocar essa partezinha para a gente entender, ó. Foi algo que a gente aprendeu na escola, ó. Se vou A e volto dá, acento lá no A. Eu aprendi assim. Claro que tem gente que aprendeu como? Aprendeu se vou A e volto dá, crase A. Não foi assim que você aprendeu, talvez? Eu aprendi acento lá no A. E aí, continuando. Se vou A e volto D, acento para Q. Agora, como é que a gente entende esse macetinho aqui? Muito simples. O que é esse dá? Esse dá é a contração da preposição de com artigo a. Então, quando eu digo se vou e volto dá, acento lá no a, é porque esse voltar dá mostra que o termo anterior está exigindo a preposição e que o termo posterior está admitindo o artigo. Então, se tem preposição e artigo, por isso que tem crase. Agora, se vou e volto de, o que seria o de morfologicamente falando? Apenas uma preposição. Portanto, não tem como ter crase, pois para não ter crase, basta não ter a preposição ou o artigo. Aí você vai lembrar que lá na época da escola, nós decoramos esse macetinho aqui através de uma musiquinha. Você vai lembrar, era uma musiquinha agora no ritmo de Jingle Bell, lembra? Se vou A e volto dá, acento lá no A. Se vou A e volto D, acento para Q. Hey! Lembra que tinha essa parte do rei? A gente, na verdade, não queria saber de nada da música, né? Só queria saber desse final do rei, que a gente levantava e pá, não sei o que, e ficava de novo, professora. A professora cantava umas 15 vezes, a aula acabava, mas era uma diversão danada. E aí a gente ficava mais uma semana em casa, até o pai ficar chateado, né? A mãe ficar chateada, falar, cala a boca, menino, para de perturbar. E a gente parava com a musiquinha. Mas foi mais ou menos assim na época da escola. Só que tem mais coisas. E aí vamos definir essas outras coisas perigosas, como eu já tinha mencionado aqui. Então vamos lá. Se eu tacar aqui, ó, um conheci a fortaleza das belas praias. Vários candidatos, por perceberem a especificação da palavra fortaleza, vão colocar o acento aqui. E por quê? Porque vários só decoraram essa parte. Ah, tá especificado, tem crase. Mas agora você está entendendo que não é bem assim que a banda toca. Não é o fato de especificar que faz ter crase. A especificação de um substantivo apenas faz esse substantivo ter de forma obrigatória a presença do artigo. Mas de nada adianta a presença deste artigo se o termo anterior não exigir a preposição a. E é o que acontece aqui. Aqui o verbo conhecer é um verbo transitivo direto. Quem conhece, conhece alguém. Quem conhece, conhece algum lugar. E o que eu conheci? A fortaleza das belas praias. Então o a que aqui entrou é apenas um artigo. Agora, outra coisinha perigosa. Se eu colocasse assim, ó, vou a fortaleza. Reparem que agora eu não coloquei o F de fortaleza maiúsculo. Eu coloquei um F minúsculo. Então agora não é mais um topônimo. Tá vendo? Tá vendo como é que não dá para fazer esse macete do topônimo de forma indiscriminada? Porque senão o cara ia olhar aqui agora e ia falar assim, ó, vou a Fortaleza, volto de Fortaleza. E ele não colocaria o acento. Mas aqui Fortaleza não é um topônimo. É um local qualquer. Como se fosse a padaria, como se fosse a escola. Só que agora é Fortaleza. Que, se a gente tentar observar uma noção sinônima em relação aos vocábulos, nós vamos encontrar um similar bem próximo, que é forte. Por exemplo, em Copacabana tem o Forte de Copacabana. Fortaleza
Tem até aquele filme Fortaleza, que é com o cara que fez o Highlander, não sei o quê. Então, é um contrário. Aqui, aliás, é um similar, né? Então, aqui, a gente não vai fazer a verificação através da troca do termo regente. Eu não vou colocar, se eu vou a Fortaleza, eu volto de Fortaleza. Não, aqui agora eu volto para o macetinho inicial. Eu já sei que o termo anterior está exigindo a preposição a, pois se eu volto a algum lugar. Agora eu quero ver se o posterior, se eu volto não, né, se eu vou. Agora eu quero ver se o posterior admite ou não admite o artigo. Aí o que eu faço? Eu pego o termo feminino depois do a e troco por um termo masculino, como por exemplo forte. Como é que vai ficar? Vou ao forte. Então aqui tem crase. Então veja, quando eu coloco vou à Fortaleza com F maiúsculo, que é uma cidade, é um topônimo, portanto, eu não tenho crase. O a que aparece ali é apenas uma preposição. Agora, quando eu coloco vou à Fortaleza com F minúsculo, aí, ó, eu tenho crase. Sidoca, eu tenho que ficar de olho em tudo isso? Tem que ficar de olho em tudo isso. E eu vou dar só mais uma informação aqui importante. Alguns topônimos, quando especificados, passa a ter o artigo masculino. Então, se a gente for analisar mesmo de verdade, são construções que nem admitiriam a crase, como, por exemplo, a palavra Recife. Recife. Quando eu coloco vou a Recife, não tem crase porque eu volto de Recife. Mas e se eu colocar Recife das Belas Praias, como Fortaleza no caso? Eu vou colocar vou a Recife das Belas Praias com crase? Pior que não. Se a gente avaliar de forma profunda, para inserir o artigo, não vai ser o artigo A, vai ser o artigo O. Você pode perceber que várias pessoas dizem que moram no Recife. Tem gente que fala que mora em Recife, mas vários dizem que moram no Recife. Isso não acontece com Fortaleza. Ninguém diz que mora, eu moro na Fortaleza. Não, todo mundo fala que mora em Fortaleza. Agora, Sidney, quem é que define isso então? É o falante local. É o falante local. Essa presença ou essa ausência do artigo diante dos topônimos, quem define isso é o falante local. Então, como as pessoas que moram em Recife colocam o artigo masculino, eu moro no Recife, na hora em que você vai especificar, obviamente, você vai colocar qual artigo? O artigo O e não o artigo A. Então, o certo seria vou ao Recife das Belas Praias. Assim seria a forma correta. Mas o avaliador, ele não quer enfiar a mão numa cumbuca cheia de cobras. Então, o que ele faz? Ele trabalha uma estrutura que não traga essa complicação, como Bahia e Fortaleza, exemplos utilizados aqui por mim neste material, tá? Agora, vamos continuar a nossa brincadeira. Próxima aqui, ó. Uma observação. Opa! Merecem destaque as palavras casa, no sentido de lar e moradia, e terra, no sentido de chão firme, que só admitirão crase se estiverem especificadas. Esta observação eu tirei de um manual de língua portuguesa, exatamente para ampliar e mostrar que vocês, às vezes, pelo menos em língua portuguesa, precisam sim de um professor para poder orientar. Você já sabe que a palavra ao ser especificada não admite crase, ela admite artigo. Então vamos deixar isso bem claro, só admitirão, ó, artigo, porque para ter crase, além da especificação, tem que ter o quê? Tem que ter um termo anterior exigindo a preposição a. Então aqui, ó, cheguei a casa, você sabe que esse a é só uma preposição. Se eu colocar cheguei à casa das minhas primas, agora nós especificamos. Então tem crase porque foi especificado? Não, tem crase porque além de ter sido especificado, o termo anterior está exigindo a preposição a, pois quem chega, chega a algum lugar. Até porque se eu colocasse assim, ó, visitei a casa das minhas primas, não haveria crase. Por quê? Porque agora, mesmo que a expressão casa esteja especificada e realmente esteja admitindo o artigo agora, o termo anterior é um verbo transitivo direto, não pede preposição, então aqui não teria crase. Depois,
A tripulação desceu à terra. Tá vendo que não rolou a especificação, então esse a aqui é só uma preposição. Depois, a aeromoça da Gol chegou à terra de seus tios. Como rolou a especificação, passou a ter artigo e o termo anterior está exigindo a preposição a. Por isso aqui tem crase. Detalhe, cabe salientar que tem terra com T minúsculo e tem terra com T maiúsculo. Esse terra com T minúsculo foi o mencionado aqui. Precisa da especificação. Esse terra com T maiúsculo é terra de planeta. Não vai precisar de especificação para ter a presença do artigo. Então, se nós colocarmos assim, ó, os astronautas regressaram à Terra. Se eu colocasse planeta, não ia ficar os astronautas regressaram ao planeta? Então aqui, ó, tem crase obrigatoriamente. E continuando, olha com o que nós vamos nos deparar agora. O acento grave, indicativo de crase, é usado nas expressões adverbiais, nas locuções prepositivas e conjuntivas de que participam palavras femininas. Então surgem expressões como à tarde, à proporção que, à força de, à toa, à procura de, às escondidas, à noite, à direita, às ordens e por aí vai. Tem várias e várias expressões. Vamos entender que aqui agora a gente muda a dinâmica. Antes, necessariamente, nós estávamos trabalhando com a regra geral. Um termo anterior obrigatoriamente exigia a preposição a e um termo posterior admitiu o artigo a. Aqui, essa noção de regência vai sumir. Por quê? Porque essas expressões adverbiais, essas locuções conjuntivas, essas locuções prepositivas, elas já possuem preposição. Elas já têm preposição no bojo delas. Já tem. A partir do momento em que a gente coloca uma palavra feminina, é como se passasse a ter o artigo e aí por isso a gente tem crase. E aí diante dessa perspectiva, alguns avaliadores colocam crase no início da frase. E não foi nenhuma inversão. Né? Ah, então é um objeto indireto que tem ali? Não, é expressão adverbial, de base feminina. Então vamos entender como é que isso surge e como isso daqui, por exemplo, pode evitar até ambiguidade, pode evitar até um assassinato. Vamos começar aqui com coisas mais simples. Se eu colocar assim, ó, vendi à vista, eu posso escrever sem o acento grave indicativo da crase? Posso. Só que aí nesse momento, o que eu vendi? Eu vendi os olhos. Foi isso que eu disse. Vendi os olhos. Inclusive, cabe salientar que nós temos dois olhos e uma única vista. Então, eu jamais posso dizer que estou descansando as vistas. Eu só posso dizer que estou descansando a vista ou então que estou descansando os olhos. E aí, nesse momento aqui, o que eu disse é que eu estou vendendo a vista, estou vendendo os olhos. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e a vista, um objeto direto. Aí você vai falar assim para mim, você tá maluco, Sidney? Eu não quis dizer isso não, pelo amor de Deus. Eu quis dizer que vendi alguma coisa de primeira. Que, por exemplo, eu peguei uma camisa e vendi à vista. Não foi a prazo, eu vendi à vista. A pessoa teve que dar o dinheiro ali, ó, no pau, para eu poder entregar a camisa. Aí eu, tá, entendi agora. Então você tem que colocar o acento grave indicativo do fenômeno da crase, para mudar a classificação do verbo e mudar o sentido da expressão exposta. Então aqui, ó, você vai colocar vendi à vista com crase. Neste momento, o verbo passa a ser intransitivo e o à vista, um adjunto adverbial de modo. Pô, Sidoca, já que você citou o a prazo, se eu colocar vendi a prazo, eu também vou ter crase? E aí, cuidado. Aqui é um momento importante. Vários candidatos, quando enxergam essa base adverbial,
eles acabam colocando crase de forma indiscriminada. Eles colocam acento ali de forma indiscriminada. Então, ó, vendi à vista tem crase, a vendi a prazo também tem crase. Cuidado, isso é só quando a palavra é feminina. Quando a palavra é masculina, não. O a que aqui vai entrar vai ser apenas uma preposição. Ué, mas vendi a prazo não é expressão adverbial de modo? É uma expressão adverbial de modo também. Só que agora a palavra é masculina e não feminina. Então a que entra ali é apenas uma preposição. Até porque se nós fôssemos colocar um artigo diante de uma expressão como esta, não seria o artigo a, seria o artigo o. Seria o artigo o. Então, ó, só entra a crase quando for uma expressão feminina. Então, uma expressão adverbial de base feminina. Várias questões trabalham só isso. A justificativa, por que aqui tem crase? Aí você tem que colocar lá dentre as opções que tem a crase, porque é uma expressão adverbial de base feminina, é uma locução conjuntiva de base feminina, uma locução prepositiva de base feminina. Na maioria das vezes eles só colocam que é uma expressão de base feminina. Isso até facilita a nossa vida, porque você não precisa ficar olhando para ver se ela é prepositiva, para ver se ela é conjuntiva, para ver se ela é adverbial, nem precisa. Sidoca, isso é consenso? É consenso. Tem algum ponto nebuloso? Tem. Tem ponto nebuloso sim, tá? Mas daqui a pouco a gente aprofunda esse ponto nebuloso. Por hora, eu quero te mostrar um negocinho aqui interessantíssimo, que vai fazer o avaliador criar questões no intuito de te derrubar, colocando sentenças que podem ou não ter o acento, e aí ser uma dinâmica como esta aqui, ou ser uma crase facultativa. E aí você precisa entender que a crase aqui, ela não é facultativa, pois crase facultativa não altera o sentido. E aqui você já percebeu que altera completamente o sentido, não é verdade? Então vamos fazer aqui um exercíciozinho rápido, ó. Explique a diferença de sentido, ou seja, semântica, entre as frases. Eu escolhi aqui 3 pares, mas depois a gente vai ampliar isso, tá? Primeiro, bateu a porta com crase e bateu a porta sem crase. Esse bateu a porta com crase é uma expressão adverbial de base feminina. Significa o quê? Toque. E esse bateu a porta sem crase aqui, ó, significa fechar. São essas duas expressões que nos confundem. Bater a porta com ou sem crase. Mas, Sidoca, você falou de toque, 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 e falou de fechar. E se eu tiver boladão e der um soco na porta, aí você bateu na porta. É uma outra expressão. É diferente, são 3 expressões. Bater a porta, toque, toque, toque. Bater a porta sem crase. Aliás, o primeiro bater a porta com crase, né? Toque, toque, toque. Bater a porta sem crase é fechar. E o bater na porta é dar um soco na porta, uma pesada na porta, alguma coisa assim do tipo. Então, o que nos confunde são apenas as expressões que possuem a mesma pronúncia, tendo em vista que a crase é uma fusão não marcada na fala. Mas aí, com isso, a gente já vai, pegando as expressões. Olha a próxima aqui, a próxima é interessantíssima. É, sem sombra de dúvidas, talvez a que mais cai em provas. Chegou à noite com crase e chegou à noite sem crase. Esse chegou à noite com crase aqui significa que alguém chegou. Detalhe, não importa quem, tá? Pode ter sido a Maria, pode ter sido o João. Maria chegou à noite, João chegou à noite. E não tem hora especificada, pode ter sido 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, tanto faz. Agora, se chegou à noite aqui sem a crase, significa que anoiteceu. E tem hora especificada? Tem 18 horas, o dia começa às 6 e a noite começa às 18. Eu lembro quando tinha a questão do horário de verão, né? A galera falava assim, tá, Sidoca, mas e quando tiver o horário de verão? Eu falava, 18 horas, caramba, vai mudar? Ah, agora tem o horário de verão, o que era 18 horas, agora a gente vai chamar de 19 horas. Porra, não, né? Mudava o relógio, tudo bem, mas você continuava chamando de quê? De 18 horas e a noite continuava
sendo 18 horas. Mas eu ainda estou vendo sol, não importa, irmão. A gente vai mudar só porque é um horário de verão? Não. Então é 18 horas, pronto, acabou, tá? Agora, continuando aqui, ó. Saiu a francesa com crase, significa que alguém saiu discretamente. Aí provavelmente você está pensando assim, ah, Sidoca, eu pensei que era saiu de fininho. É a mesma coisa, é só um jeito diferente de falar. E geralmente esse sair de fininho vem de uma analogia com a pizza cortada à francesa. Tem a pizza em fatias e tem a pizza à francesa. Como é que é a pizza à francesa? Ela é cortada em tubinhos fininhos. Por isso, essa analogia com sair de fininho, sem ninguém perceber, sair discretamente. Essa dinâmica é uma dinâmica cultural. Olha só que interessante, é uma dinâmica cultural. É um jeito francês de sair dos eventos. Por exemplo, se eu for ao teu aniversário, antes de ir embora, vamos supor que você tenha marcado ali um aniversário para começar às 8 da noite. E vai enveredar a noite adentro, vai entrar pela madrugada, coisa e tal. Só que eu tenho um outro compromisso muito importante, eu não posso faltar. Só que eu vou ao seu aniversário, eu não vou deixar de ir ao seu aniversário. Só que eu, infelizmente, não vou poder ficar muito tempo. Então eu sei que vou chegar às 8 da noite, né, às 20 horas, mas eu me programei para 10 horas sair dali do seu aniversário. Só que eu não vou começar a me despedir 10 horas. Eu vou começar a me despedir por volta de 9h30, porque eu vou falar com você, eu vou falar com teus pais, vou falar com teu namorado, ou com a tua namorada, vou falar com os teus amigos, com os teus primos. Só contigo eu vou falar umas 5 vezes, eu vou ficar meia hora me despedindo antes de ir embora de fato. E o francês? O francês vai levantar, vai embora, não vai falar nem com você. Aí você vai dizer assim, ah, que mal educado. Não, é cultural. A gente dança o quadradinho de 8, eles não dançam, então é cultural. Agora, esse outro aqui, ó, saiu a francesa sem crase. Significa que uma mulher francesa saiu. Agora, colocando isso em prática rapidamente para vocês verem como é que funciona. Camarada coloca assim, ó, à noite haverá uma festa sensacional. Aí muitos candidatos vão ver esse A aqui no início e vão pensar, ah, não tem como ter crase. Cadê o termo anterior exigindo a preposição a? Aqui não é assim que funciona. Veja, o à noite que está ali, está funcionando como sujeito de alguma estrutura? Não. Está funcionando, na verdade, como uma adjunta adverbial de tempo. Detalhe, de base feminina. Então aqui, ó, esse à noite tem crase. Um jeito legal para a gente perceber que esse à noite tem crase é um macetinho com português informal. No dia a dia, como é que a gente fala? A gente fala de noite. Ó, Maria chegou de noite. Ou de noite haverá uma festa sensacional. Quando você coloca esse de noite, que tipo de expressão você está utilizando? Você está, na verdade, utilizando uma expressão adverbial temporal de base feminina. Então mostra que é isso daí para nós colocarmos o acento grave indicativo do fenômeno da crase. Agora, tem divergência nessas estruturas? Tem. Por incrível que pareça, tem. Com a expressão adverbial de instrumento. Os gramáticos não entraram em consenso. Tem gramático que diz que tem que ter crase, tem gramático que diz que não pode ter crase, tem gramático que diz que a crase é facultativa. E aí, como é que eu faço então? Você vai fazer pelo bom senso e eu vou dizer um negócio para vocês. Nunca foi uma opção que definiu questão em prova de concurso público. Sempre teve alguma coisa ou outra ali para poder facilitar a nossa vida numa outra alternativa. Mas e se eu precisar utilizar na minha produção textual? Como eu disse, você vai fazer pela questão do bom senso. Então vem aqui comigo, ó. Deixa-me colocar aqui uma telinha em branco para nós. Lavei
a máquina. Veja que aqui eu tenho uma possível expressão adverbial de instrumento. E por que possível expressão adverbial de instrumento? Porque para eu deixar isso bem claro, eu tenho que colocar o acento grave, indicativo do fenômeno da crase. Pois se nós deixarmos sem o acento grave, olha o que vai acontecer. Vai parecer que eu estou lavando o objeto em si, a máquina em si. Então aqui eu terei um verbo transitivo direto e a máquina um objeto direto. Aí você vai dizer assim, mas Sidoca, não foi isso que eu quis dizer não. Eu quis dizer que eu lavei uma blusa na máquina. E aí tá vendo o português informal te auxiliando de novo? Se você quis dizer que lavou alguma coisa na máquina, você tem que colocar assim, ó, lavei a máquina com crase. Então aqui o verbo passa a ser intransitivo e o a máquina, ó, um adjunto adverbial de instrumento. Vou dizer um negócio para vocês, rola confusão até com estrutura que não é de expressão adverbial de instrumento em relação à interpretação, até com objetos. A famosa expressão dar à luz. Muitos erram até hoje. Muitos. Tem dar à luz com crase, tem dar à luz sem crase. Deu à luz sem a crase é a luz da companhia elétrica, companhia de energia. Por exemplo, no Rio de Janeiro é a Light, aqui no Paraná é a Copel. Então, eu digo, a Copel deu a luz ao povo. Ou então, o professor deu a luz do conhecimento ao aluno. Seria isso. Mas e no sentido de parir? É com crase. A expressão é bem bonitinha, quase poética. Onde é que está o filho? No útero. No útero não tem luz. Então, ele está na escuridão. E o que a mãe faz de fato? Ela dá o filho à luz do mundo, à luz da vida. É por isso que surge aquele ditado popular que filho a gente cria para o mundo, até porque a gente já dá o filho para o mundo no momento do nascimento. A gente não, né? As mães, né? Então aqui, ó, eu lembro quando nasceu o filho da Angélica, com o Luciano Huck, 2, né? O Joaquim, saiu assim no jornal. Angélica deu Joaquim à luz. Você poderia fazer uma questão de reescritura e colocar assim, ó, Angélica deu à luz Joaquim. Agora, o que muita gente faz e se estrepa? Coloca essa expressão aqui equivocada, ó. Angélica deu à luz a Joaquim. Muitos têm a sensação de que a luz é o objeto direto e que o a Joaquim seria um objeto indireto. Quem dá a luz a alguém. Não, quem dá a alguém a luz do mundo, a luz da vida. Então essa última expressão aqui, ela está equivocada. Aí você vai falar assim, Sidoca, você falou que evitava até assassinato. Evita sim. Certa vez eu fui à casa do meu amigo Fabão, que é policial sanguinolento, matador, depois de ter saído da Parmê, lembra? Tava uma promoção de R$10, eu comi pra caramba, fui pra lá pra casa dele todo eufórico, para compartilhar essa minha alegria, para que ele pudesse ir à Parmê comer também. Cheguei lá e ele falou assim, cara, o que houve? Por que tu tá assim? Eu falei assim, cara, Fabão, hoje eu comi a Vera. Para meu azar, Fabão tem uma esposa chamada Vera. Aí ele pegou uma arma para me dar um tiro e falou, eu vou te matar, seu cabra safado. Eu falei, calma, Fabão, pelo amor de Deus, eu comi a Vera, mas foi com crase. Aí ele pensou que era um negócio do sexy shop, mas já tá tudo resolvido, tá? Eu, quando disse comi a Vera, quis dizer assim, ó, com crase. O Fabão, infelizmente, entendeu assim, ó, sem a crase. E aí veja como uma preposição, como um acento grave pode modificar tudo, as interpretações que a gente vai fazer aqui para essas expressões. Eu vou deixar para fazer com vocês no próximo bloco, tá? Para ficar bem ilustrado. Daqui a pouco a gente volta, tá? Beijão, tchau, tchau. Olá,
meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lacon Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursantes, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lacon Cursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!